Salve, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo bem especial aqui ao nosso canal, que é uma pregação do meu avô, irmão Dourado, durante o programa SOS Vida, na cidade de Ponta Porã, na Rádio Ponta Porã. Meu pai abriu um programa na Rádio Ponta Porã no ano de 95, quando nós chegamos ao Paraguai, amém? Então vou deixar essa mensagem, esse áudio, não é um vídeo, nós não temos o vídeo, vai ser apenas um áudio, mas com certeza você que conhecia, meu avô que faleceu já está com o Senhor, mas você que conhecia, que já acompanhou aí um pouco dessa história abençoada do irmão Dourado, as pregações, eu vou deixar aqui esse áudio para que você possa aí acompanhar, tá? E se você quiser, você pode compartilhar com outros também, que com certeza vão ser abençoados aí com esses vídeos, amém? Bom, vou deixar aqui a mensagem, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4, que é o texto que nós vamos estar meditando aí juntamente com o áudio do irmão Dourado, meu avô, irmão Dourado, amém? Um grande abraço e vamos lá, abre sua Bíblia. Meu caro rádio ouvinte, mais uma vez, agradecemos a Deus pelo privilégio de estar convosco. Esta noite temos uma palavra diferente. 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 25, no versículo 4 em diante. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: tenha paz, e que a tua casa tenha paz, e que tudo o que tens tenha paz. A Bíblia continua, irmãos, na leitura que eu quero deixar um pouco para não tomar muito tempo. Diz que, chegando, pois, os mancebos a Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Meus amados, um assunto por demais palpitante para o meu coração. Não temos falado em dinheiro, não temos falado em ajuda até aqui, mesmo que tenhamos necessidade, mas temos poupado a vocês. Hoje senti liberdade de ler essas palavras. Um recado de Davi, aquele que Deus escolheu para ser rei de Israel em lugar de Saul. Ele mandou alguns servos à montanha onde Nabal, cujo nome significa tolo, e estava tosqueando ovelhas e estava festejando, para que ele mandasse alguma coisa, pois eles os ajudaram a apacentar as ovelhas no monte, nada lhes aconteceu, porque eles se viram de muro ao redor. Essa foi a expressão que os servos de Nabal disseram a Abigail, sua mulher. E assim direis àquele próspero. Deus está tratando de pessoas que têm alguma coisa no sentido material. Na Bíblia nós encontramos aqui a expressão próspero. Não é só esse não. Cooperar na obra de Deus não é preciso ser um próspero, porque a Bíblia mais tarde nos fala de um homem que era um grande homem, um grande no sentido de dinheiro, de finanças, e nós falaremos dele também. Mas este Nabal, que era um próspero fazendeiro, não deu ouvido ao rei Davi, porque não queria mandar-lhe algumas ovelhas assadas para ele dividir com os seus servos, que eram tanto quanto 600 homens que acompanhavam Davi no deserto, fugindo de Saul para não morrer.
direis àquele próspero. Meus amigos, no cooperar com Deus, não podemos esquecer um provérbio muito singular. Quem tem Deus como sócio pode fazer grandes negócios. É bom ter Deus como sócio, não é verdade? Só que eu disse um dia: Deus, tu não és meu sócio, tu és o dono não só da minha vida, mas de tudo quanto me pertence. O pastor Luiz Cesário, que trabalhava em Petrópolis, viu a necessidade do trabalho, irmãos, de edificar um templo numa posição melhor naquela cidade tradicional, cidade dos imperadores. E encontrou um dia, um homem mesmo veio oferecer um terreno muito bom, numa praça boa, numa posição boa, em vez daquele templozinho no beco. E ele entrou numa campanha de oração, porque o homem disse que daria por 80.000 cruzeiros naquela época, e ele poderia pagar de 2 parcelas. Ele botou a igreja em oração e toda madrugada um grupo de crentes, aqueles que moravam mais perto, estavam orando na igreja. E já estava chegando o fim do mês, o prazo estipulado pelo dono do terreno, e o dinheiro não aparecia. Ele disse: Deus, aonde está o dinheiro, Senhor? E o Senhor disse: o meu dinheiro está no bolso dos crentes. Meu caro rádio ouvinte, quem tem Deus como sócio pode fazer grandes negócios. Nabal, que não quis atender o apelo de Davi, dias depois adoeceu. Não estou intimidando ninguém, não, em absoluto. Essa é uma obra de coração, uma obra de que aquele que Deus governa o seu ser. Meu amigo, ele perdeu a sua vida, morreu, o coração não suportou dias depois, porque soube que Davi ia lá para matá-lo, não só a ele, mas toda a sua casa. E Davi, que estava tão contrariado por aquele homem ser mau, que disse: nem uma criança escapará. Quando ele soube isso, dito pela sua própria mulher, Abigail, que era uma mulher sábia, e levou para Davi uma porção de coisas para comerem, ele não suportou, o coração estancou. Há um outro homem na Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 19, versículo 31 a 32, era Barzilai. Foi um homem que sustentou Davi. Durante muitos anos sustentou a casa real. E a Bíblia diz que ele era um grande homem. Grande homem não em altura, não. Grande homem porque era um homem muito rico. Só que ele deu-se a ajudar o rei, porque o rei era um homem de Deus, porque ele era abençoado. E Barzilai fez isto. E Barzilai foi abençoado certamente. Conheço um moço, cujo nome eu vou poupar, não nos convém. Aquele homem teve o coração muito aberto. Ele vendia terrenos e tinha um grande número de prestações que lhe vinham sendo pagas todos os meses, e ele tinha bastante dinheiro. Uma vista aérea dos seus terrenos era uma coisa linda. Mas, de princípio, ele foi muito aberto. Deus pôde contar com aquilo que ele tinha. Lembro-me que um dia os moços da igreja resolveram a construir uma casa para o pastor Manuel Luiz Bezerra, hoje em São Miguel Paulista, São Paulo. E construíram a casa, mas chegou a questão do chão, do piso. E aquele homem chegou lá e disse ao mestre, ao que estava encarregado da obra: quantos metros de piso você precisa? E ele disse tanto. Tirou um talão de cheque do bolso e checou aquela quantidade e entregou. Tá aí, pode mandar comprar o piso sou eu que dou. E aquele homem ficou sempre assim. Era uma criatura com a qual nós podíamos contar sempre. Mas houve um problema com ele. E ele
fechou, encolheu sua mão. Eu fui para o Ceará e um ano depois eu fazia assim, passava um ano no Ceará, outro ano em Corumbá, porque Deus me levava sempre a fazer dessa maneira e eu ia obedecendo e me dei muito bem. Quando eu voltei a Corumbá, uma noite eu sabia que iria pregar, eu estava chegando recentemente, e eu orei ao Senhor: Senhor, dá-me uma palavra que sirva, que alcance algum coração esta noite, alguma vida, que possa ajudar. E Deus me deu uma palavra. E Deus me disse: fala do homem da mão mirrada, o homem que tinha a mão fechada. E eu li o trecho bíblico e comecei a pregar. E em dada altura Jesus disse àquele homem: vem aqui para o meio. E o homem, que não tinha a mão livre, que não abria sua mão, era encolhida, foi para o meio de Jesus e os seus discípulos, e ali o Senhor repreendeu aquela doença. E a mão se abriu e ele foi curado para a sua casa. Quando terminei de pregar, aquele irmão estava me esperando na porta da igreja e disse: irmão Dourado, esta mensagem foi toda para mim. E me detalhou lá a situação dele e coisa, mas ele disse: não vou ser mais assim. E realmente voltou a ajudar, mas mais tarde, irmão, o diabo deu-lhe uma cegueira terrível. Ele não enxergava mais nenhuma necessidade do trabalho e cerrou sua mão novamente. Lamento dizer que aquele homem está pobre. Deus tomou tudo, porque não é dele, é de Deus. O que temos não nos pertence, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Um dia um pastor leu isso e ele não tinha um carro. Ele disse: Senhor, se os carros do mundo são teus, por que tu não me dás um? Dias depois, um grupo de obreiros se reuniu e resolveram dar um carro para aquele homem. Seu nome era Cício Canuto de Lima, meu pastor em São Paulo, graças a Deus. Meus amados, direis aquele próspero, direis aquele grande homem. Deus manda recados assim. Não sei se algum dia Deus já pôde contar contigo, ou com o que tu tens para ajudar alguma coisa. Mas falaremos sobre a nossa conta no céu, falaremos sobre o nosso tesouro no céu. Uma vez, Jesus estava no templo e ali havia uma arca na qual o povo colocava as suas ofertas. E o Senhor estava ali perto, observando que muita gente fazia aquela fila, certamente, e ia jogando no gasofilácio as suas ofertas, aquilo que traziam. E por fim veio uma pobre mulher, só possuía 2 pequenas moedas. Veio e jogou tudo ali. E o Senhor depois disse: vistes, esses deram do que lhes sobejava, mas essa pobre viúva deu a maior oferta desse dia, porque de todo o seu sustento estava nestas moedas que ela depositou aí. Meu amado irmão, Deus não está olhando o tamanho da moeda que você está dando, como você está cooperando. Deus está olhando o tamanho do teu coração quando resolve ajudar o trabalho de Deus. Você sabe como nasceu a nação, a Siloé? Nasceu lá no sertão do Ceará. E quando Deus disse para vir para cá, somente o pastor Ajala, a família Dourado e Ajala se reuniu para sustentar essa missão. E graças a Deus até hoje estamos vivendo, porque Deus tem nos tocado no coração e temos ajudado. Mas já uma vez eu estava aqui e nos faltou o suficiente para continuarmos a pregar a palavra de Deus, aqui pela rádio. Como era muito tarde, o nosso horário era de 11h30, meia-noite, já sem audiência, resolvemos que era melhor parar. Mas agora Deus nos abriu portas novamente e aqui estamos pregando a palavra e vou lhe dizer, temos muita bagagem que Deus nos deu durante esses poucos anos de vida. E queremos entregá-la a vocês todos.
queremos repartir com vocês aquelas bênçãos que Deus tem nos dado bondosamente. Certa feita, me propus, irmãos, quando tínhamos a Rádio Atalaia em Corumbá, abrir um programa pago por mim mesmo, de 9h30 às 10 da noite. Porque Deus me botou o coração, para que os crentes possam ir para casa com uma última palavra. Talvez você foi à sua igreja, ou eu fui à minha, mas a palavra foi muito fraca no sentido humano, o alimento foi muito fraquinho, e você vai para a cama ainda meio faminto. E se Deus nos desse uma palavra melhor, mais forte, mais nutritiva, para dormirmos com ela? Não é dormir com o Jô Soares, não. Não vá para a cama sem ele, diz a propaganda daquele homem, que Deus o abençoe e o salve também. Mas ir para a cama com a última palavra de Deus, com o último alimento do céu. Isso era bom. Mas eu fui, irmão, de Fortaleza a São Paulo, e de São Paulo vim a Corumbá. Eu estava com problema com a filha, que estava para ter criança. Tive que voltar a São Paulo depois que vim para Corumbá. Então fui ver que não tinha dinheiro suficiente para pagar aquela rádio. Era barato, mas o meu dinheiro já não alcançava. Eu vivo do meu salário. E quando cheguei em Corumbá, desanimado, disse para minha esposa: olha, não vou ter o programa que eu gostaria de ter para entregar aos filhos de Deus toda noite. Mas fui à Rádio Atalaia visitar o filho do pastor Albino Dias de Figueiredo, que era o diretor daquela abençoada rádio que infelizmente fecharam. Venderam, que pena, né? Tem gente que não tem visão. Olha aí, irmãos amados. Quando cheguei ali, ele me abraçou e disse: irmão Dourado, há um programa pago aqui pelo pastor José Wélio Bezerra da Costa, lá de São Paulo, para você. Eu lhe perguntei: escuta, meu filho, qual é o horário desse programa? E ele me disse: irmão Dourado, de 9h30 às 10 horas. Será que foi Deus que nos arrumou isso? Eu creio que foi. Usando o pastor José Wélio, nos pôs à mão um programa e começamos, e era diariamente até os domingos. Quando eu estava para voltar a Fortaleza, Deus me disse: esta é a tua última mensagem. E eu preguei a última mensagem, fui para casa. Naquela semana viajei de volta para Fortaleza. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu somei as mensagens rascunhadas num bloco, tinha ali 173 mensagens. Jamais repeti nenhuma delas. Deus me dava diariamente, porque Deus tem cuidado de você. Ele quer que você se alimente bem com a suculenta palavra de Deus, aquela que nos faz forte e que nos faz resistente para com os embates da vida, para com as investidas do inimigo.